Olá pessoal, sou o Reginaldo Godoy, sou professor, desenvolvo programas de formação de líderes há mais de 15 anos e hoje eu quero falar sobre um assunto que eu reputo ele da maior importância no desenvolvimento, na carreira e sobretudo na consolidação de um profissional no mercado de trabalho, que é a resiliência. Resiliência é uma palavra que veio lá da física, que fala sobre a flexibilidade dos metais, mas sobretudo definindo de forma específica, trazendo para a gestão de pessoas, são pessoas que adquirem uma habilidade de, diante das pressões, elas não se deformarem, não mudarem a sua personalidade, se manterem equilibradas, de maneira que depois de um exemplo clássico de resiliência é depois de um dia de muita pressão, de um dia de muito transtorno, de um dia de conflito, ele consegue chegar em casa, e ele consegue respirar, ele consegue se relacionar com a família dele, quase que, se a gente pudesse dizer assim, ele consegue estabelecer um equilíbrio, ele consegue separar aquela história do pessoal e do profissional, que é algo muito difícil e que eu acho pessoalmente quase impossível, porque quem sofre uma pressão no trabalho normalmente traz aquela pressão para casa. Mas esse profissional resiliente, ele vai muito além. Ele é capaz de, num conflito, numa reunião, ele é capaz de sofrer a pressão e ele manter o equilíbrio para ele poder fazer a devolutiva de forma correta. Tudo isso faz parte de um profissional resiliente. Ele também, num conflito entre colegas e nas relações, ele consegue estabelecer um nível de maneira que ele é sempre o mediador, ele consegue fazer o turnaround, ele consegue fazer a mudança daquela situação. Tudo isso é um profissional resiliente, um profissional que tem domínio próprio elevado, ele sabe dominar as próprias emoções. Então, a resiliência é hoje certamente uma das competências, das habilidades mais bem pagas no mercado hoje, que faz uma diferença enorme quando a gente quer estabelecer líderes, quando a gente quer fazer quer ascender um profissional na cadeia produtiva, quer dar uma promoção para um profissional, a gente releva muito essa coisa da resiliência. E eu queria dar aqui uma dica para você. Uma das coisas que mais aumenta a resiliência de um grande profissional é o compromisso que ele tem com a vida. É, dessa forma, simples assim. Um profissional que é comprometido com a sua família, um profissional que tem projeto de vida, um profissional que tem uma prestação para pagar, um profissional que tenha a filha, o filho numa boa escola e ele sabe que aquilo é algo importante para a vida dele, ele naturalmente se torna um profissional resiliente. Ele sabe que os limites têm que serem estendidos. Ele sabe que aquela discussão, aquele conflito mais ríspido, se ele contornar, ele se mantém naquele trabalho, ele mantém um ambiente bacana, porque ele vai voltar para casa e ele precisa da família dele. Um profissional que tem compromisso com a vida, ele sabe que é do emprego dele, é do ambiente de trabalho dele, que sai o pagamento do projeto da casa que ele sonhou a vida inteira. Então, naquele momento onde ele podia ser mais duro com o seu time, ser talvez refém do próprio temperamento, ele aplica, ele exercita o domínio próprio. E aí ele consegue contornar a equipe dele, porque ele sabe que ele precisa da equipe para que os resultados dele apareçam na empresa. Tudo isso faz parte da resiliência, de como você aumentar a sua resiliência. Um profissional motivado pelo projeto de vida dele, é óbvio que ele é muito mais resiliente. E digo mais, ele vai engolir o sapo. Sabe aquela coisa de engolir o sapo? De uma reunião que ele teve que sair de lá, engoliu a seco e ele tocou o barco para frente. Porque ele sabe que é dali que sai o projeto de vida dele. Então aqui fica uma dica muito simples, muito elementar, mas que eu tenho visto ao longo da minha vida, como isso funciona em profissionais que têm grande consciência da sua trajetória de vida, do seu projeto de vida familiar. Profissionais que têm projeto de vida são invariavelmente mais resilientes, são mais tolerantes, são menos conflituosos, fazem questão de serem eles os mediadores das situações de conflitos. Eles se cobram mais de si. Então está aqui mais uma dica minha. Quer ser resiliente?
tem um bom projeto de vida e você vai alargar os seus limites. E isso vai fazer toda a diferença.